Bom dia, eu sou Thelma Cristina Damasceno Silva Fati, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, e vou apresentar o trabalho Os Fotógrafos Desconhecidos no Começo do Século XX na Escola de Belas Artes da Bahia. Na Academia de Belas Artes da Bahia, desde os seus primórdios, nomes de alunos e professores aparecem vinculados à fotografia, a começar pelo seu fundador, o pintor espanhol Miguel Navarre Cañizares, que antes de chegar ao Brasil já utilizava a fotografia na execução de seus trabalhos. Segundo documentos encontrados nos arquivos da Escola de Belas Artes, o professor Agripiniano Barros, que foi aluno do mestre Cañizares, utilizava a fotografia na execução dos seus trabalhos. Ele era considerado um excelente fotógrafo, mas não encontramos nenhuma relação com o seu nome nos estúdios fotográficos comerciais da época. Outro professor que também teve uma relação com a fotografia foi Tito Weiniger Batista. Tito Weiniger Batista, ele entrou na Academia de Belas Artes da Bahia em 1878. Ele foi aluno de Miguel Navarre Cañizares, e o nome de Batista ele está vinculado à fotografia comercial em alguns estabelecimentos da época, como a Oficina Fotográfica de Pedro Gonçalves da Silva, que era um português que veio para a Bahia na segunda metade do século XIX, e a fotografia nacional e também a fotografia moderna, né? Dele, algo bastante interessante eu encontrei no Museu de Arte da Bahia, que são seus retratos a óleo, que no lado direito existe uma assinatura fazendo referência à fotografia moderna, né, com o nome de Generoso Portela, que era o proprietário da fotografia moderna, e o seu nome. Eu encontrei duas telas desse artista, né, no Museu de Arte da Bahia, o retrato de Alexandrina Laura Amorim Braga, do lado direito, como também nesse retrato, do lado direito, existe essa assinatura. De Tito Weiniger Batista, também existem trabalhos com essa mesma característica no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Lá também existe algumas telas com essa característica. A questão aqui colocada é de que maneira essas pinturas se relacionam com a fotografia, né? Eu penso que existem duas possibilidades, né? Pode ser uma alternativa, a fotografia ter sido aí uma ferramenta para liberar um modelo da pose, ou então existe por baixo dessas tintas uma fotografia como base para a pintura. Sobre essa segunda hipótese, o professor Donato Gomes Dias, da Universidade de Almeria, na Espanha, ele cita que era comum no século XIX, no final do século XIX na Europa, cobrir uma fotografia com camadas finas superpostas de tinta a óleo. Era uma prática adotada e muitas vezes esses trabalhos eles passavam como se fosse uma pintura tradicional, né? Outro professor e estudante da Escola de Belas Artes, que também se notabilizou com a fotografia, foi Ismael de Barros. Ismael de Barros, ele é filho de Agripiniano Barros, né, o primeiro professor que eu apresentei. Ele, desde quando ele começa, aí ele entra na Escola de Belas Artes, ele passa por alguns estúdios comerciais, trabalhando com retoque nas pinturas ou nas fotografias, né? Como, por exemplo, ele passou
pela fotografia Gonçalves, né? É, chamada também como fotografia nacional. Essa fotografia Gonçalves era também muito importante na época, era um endereço bastante cobiçado na época. É, ele passou pelo estúdio de Jonas Silva e, por fim, Trajano Dias. Essa fotografia de Ismael de Barros, de 1928, ela foi doada à Escola de Belas Artes, pelos seus familiares, e provavelmente aqui são os seus irmãos, né? Nessa mesma imagem, é uma imagem tridimensional, bastante interessante, onde você pode observar, de um lado, o retrato dos irmãos, e quando se movimenta à direita ou à esquerda, aí surge a imagem do seu pai, Agripiniano Barros, e do outro lado, provavelmente, da sua mãe. Esse trabalho ele foi montado com 3 imagens, de modo que, ao fundo, uma fotografia compusesse uma base frontal e, sobre ela, colada de forma sequencial, uma estrutura composta por uma série de pedaços de papelão vertical, com a mesma dimensão, que proporciona nos dois lados a junção de mais 2 fotografias, respectivamente. Então, realmente é uma técnica bastante interessante que o professor Ismael de Barros, né, traz com essa ideia de tridimensionalidade, já que ele era um professor, ele foi professor da cátedra de escultura na Escola de Belas Artes. É algo também bastante interessante. Por fim, eu trago o nome de T. Dias, que é um fotógrafo comercial bastante conhecido, né, na Bahia, né? Ele, desde das primeiras décadas do século XX, ele tinha estúdio, ele trabalhava fotografando a elite baiana, seus batizados, formaturas, e também recebia algumas encomendas do Estado. Dele é desconhecido a sua participação na pintura, né? Mas ele passou também pela Escola de Belas Artes. Ele foi, no início, né, ele foi discípulo do professor Lopes Rodrigues e, posteriormente, de Prisciliano Silva, e dele existe uma... é, existe um conjunto de pinturas ainda desconhecido, né? Que passa despercebido por muitos pesquisadores, né? Por exemplo, aqui é uma pintura dele, de 1932, que está na fundação do Instituto Feminino da Bahia. Lá também eu encontrei, né, no acervo, álbuns fotográficos com imagens também de T. Dias, né? Trajano Dias. Então, aí, provavelmente, essa imagem, ela faz parte aí, é, foi base, provavelmente, da pintura anterior. Podemos encontrar, de T. Dias, em acervos particulares, pinturas, né? E também muitas fotografias. Então, eu termino por aqui, né? E acredito que esse trabalho possa contribuir, né, no sentido de incentivar e se conhecer melhor o trabalho desses artistas e a relação deles com a fotografia. Muito obrigada.